Olá, meus queridos amigos. Então vamos dar continuidade aí à história da África, a segunda parte desta aula. Vamos nomear, vamos conceituar algumas coisas que aparecem aqui para a gente entender do que se trata esses reinos que a gente vai estudar, né? Os reinos sudaneses de Sahel, ou seja, por que sudanês, por que Sahel, do que isso tudo está querendo, o que isso tudo está querendo dizer? Bom, então o termo Sudão tem origem árabe, né? E quer dizer aí país dos negros. Essa terminologia era utilizada pelos árabes que ocupavam o norte da África e se referia às regiões ao sul do deserto do Saara, tá? Então, essa região toda ao sul do deserto do Saara era chamado aí de África subsaariana. Então, Sudão significa país dos negros, que seria toda essa região abaixo do deserto do Saara, parte essa chamada de África subsaariana. A questão é que, com o passar do tempo, essa terminologia de Sudão começou a ser utilizada principalmente se referindo às sociedades da África Ocidental, situadas aí ao longo do rio Níger, que seriam aí as sociedades que tinham uma relação comercial mais próxima com os árabes. Apesar de Sudão, né, se referir a toda a África subsaariana ocupada por sociedades africanas negras, a terminologia Sudão acaba sendo utilizada principalmente para esses povos que têm mais contato com os árabes, esses povos que têm mais contato comercial com os árabes. Tendo dito isso, então, estes reinos sudaneses que vão ocupar essa região aqui, a saber, Mali, Gana, Songhai, né? Esses reinos que vão ocupar essa região, que são chamados de sudaneses pelos árabes, eles vão ocupar uma determinada localidade que está inserida na chamada faixa de Sahel. Essa faixa de Sahel é uma faixa que corta toda a África, né? Que vai ser uma faixa de terra situada entre o deserto do Saara e uma floresta tropical que vai do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Essa faixa de Sahel era uma região extremamente fértil. E percebam, portanto, que esses reinos sudaneses que nós vamos conversar, que nós vamos ter aula, né, ocupam exatamente essa localidade aqui da faixa de Sahel. Por isso que se fala reinos sudaneses de Sahel. E a gente vai bater um papo sobre eles. Vamos conversar aí sobre os principais reinos dessa região aí de Sahel, que seriam Gana, Mali e Songhai. Reinos sudaneses de Sahel. Percebam que esses reinos eles vão se desenvolver principalmente durante aí o período da Idade Média. Vamos começar então por Gana, que vai aí se desenvolver por volta do século 7 até o século 13. Gana vai ser aí um reino que vai se desenvolver muito graças ao comércio. Comércio pelas rotas transarianas. Que rotas transarianas seriam essas? Seriam as rotas que pegam produtos aqui da África subsaariana, perfeito, e trazem até
para o norte da África. Então, essas rotas transarianas vão ser aí muito exploradas por Gana e vão ter aí um papel fundamental no desenvolvimento de Gana. Gana vai desenvolver muito a agricultura e vai ter o controle sobre minas de ouro muito lucrativas. Por isso que Gana ficou conhecida, inclusive, como a Terra do Ouro. Essa civilização de Gana, portanto, vai comercializar com a Europa, com a Península Árabe, com o Oriente e vai enriquecer muito. A etnia predominante de Gana vai ser a etnia Soninké. É interessante a gente perceber a complexidade deste reino, tendo em vista que, ora, se eles comercializavam e as rotas comerciais eram extremamente importantes para eles, eles tinham a necessidade, então, de assegurar essas rotas, proteger essas rotas. Então, veja que interessante, eles chegaram a ter um exército com mais de 200 mil soldados. Desses 200 mil soldados, 40 mil eram arqueiros que protegiam as rotas comerciais que cruzavam o Império. E aí é importante a gente salientar, né? Gana começa como um reino e vai conquistando territórios adjacentes, se tornando, portanto, um império. Apesar de ter sido um império, ele não vai ser um império tão expansionista assim. Ele vai acabar se limitando a uma determinada região e desenvolvendo essa região a partir de suas potencialidades, né? Bom, a gente tinha lá algo que é tradicional, né? Que a população tinha que trabalhar nas terras da nobreza para pagar tributos e servir como soldados ao rei. Lembra muito a lógica, inclusive, do feudalismo ali na parte da Europa. E nós temos o rei que tinha o título aí de Gana, que significa o quê? Senhor do Ouro. Bom, a sucessão do trono de Gana se dava de uma forma um tanto quanto diferente, se comparada aí à forma com que os reinos ali da Europa estabeleciam a sucessão, né? Então, a sucessão do trono era matrilinear. O que significa isso? O filho da irmã do rei é que herdava o trono. Ou seja, o sobrinho do rei, filho da irmã do rei, é que assumia o trono. Eles eram politeístas, animistas e por volta aí do século VIII, devido à expansão islâmica, acabaram se convertendo aí ao islamismo. Então, Gana vai virar um reino islâmico a partir do século VIII. Acreditava-se que os reis possuíam poderes divinos e a decadência de Gana vai se dar devido aí ao esgotamento das minas de ouro, conflitos políticos e religiosos, e essa situação toda, a gente já conversou sobre isso, conflitos internos vai possibilitar alguém de fora vir e conquistar. Então, qual vai ser, melhor dizendo, este reino que vai vir de fora e vai conquistar Gana? Vai ser o reino de Mali. Por volta ali de 1240, o império aí de Gana foi conquistado pelo povo Mali, que é o próximo povo que a gente vai bater um papo. Bom, o reino de Mali, então, vai conquistar Gana. Por isso que eles são chamados aí de herdeiros de Gana. Eles vão surgir por volta aí do século XIII, na região também do rio Níger, tá? E vão acumular grandes territórios, tá? A chamada Confederação de Tribos Mandingas. Essas tribos mandingas seria o grupo étnico prevalecente aí de Mali, né? Então, essas tribos mandingas,
elas vão ser submetidas ao rei, que era chamado de Mansa, e vão criar aí então um grande reino, o reino de Mali. E este reino de Mali vai conquistar Gana. Atribui-se aí a fundação do reino de Mali o rei aí Sundiata Keita, que era chamado aí de o Leão de Mali. Bom, Mali como Gana também vai se desenvolver muito no âmbito comercial, se desenvolver muito na questão da extração do ouro, vai ter uma vida urbana intensa. Aí a gente tem aí como destaque a capital Tombouctou, né? E é interessante que eles vão negociar diversos produtos via Rio Níger. Então a gente tem diversas embarcações aí de Mali que distribuíam produtos ao longo aí do rio Níger. E é muito interessante essa questão da relação de Mali com embarcações que, a partir do rei Abubakari II, nós temos uma tentativa de grandes navegações de Mali. Por volta ali do século XIV, ele enviou diversas embarcações, se fala aí de mais de 1000 barcos, para procurar outros territórios através aí do Oceano Atlântico, né? O que nós temos relatos é que nenhuma dessas embarcações financiadas aí pelo rei numa busca de uma grande navegação de Mali, nenhuma dessas embarcações retornou. Mansa Musa vai ser um outro rei importante, vai ser o sucessor do Abubakari II. Ele vai ser um rei importante por quê? Porque ele vai fundar diversas escolas muçulmanas, né? Trazendo sábios árabes de diversas localidades para o reino de Mali, para desenvolver cada vez mais a intelectualidade de seu reino. Fontes históricas nos mostram que Mali tinha uma tolerância cultural muito grande no que diz respeito aos povos conquistados. Lembrando muito o que os persas fizeram, né? O que os romanos fizeram de conquistar povos, mas acabar respeitando a cultura desses povos conquistados. Tombouctou era um centro comercial, cultural muito forte, que você tinha diversos povos, inclusive de religiões diferentes, e nós temos lá a existência de uma espécie de uma universidade islâmica nessa cidade de Tombouctou, o que a gente chama, né, ou melhor dizendo, como eles chamavam de madraça, um tipo de uma universidade. O que vai acontecer que disputas pela sucessão do poder vão enfraquecer o reino. Isso é uma constante, né? Então a disputa pelo poder vai enfraquecer o reino e vai facilitar o ataque de outros reinos, até mesmo dos próprios portugueses. E daí nós temos ali, por volta do século XVI, a decadência de Mali. E daí nós temos aí o último reino dos reinos sudaneses de Sahel. O reino de Songhai vai ser o último estado mercantil aí dessa região próxima ao rio Níger. Num determinado momento, o reino de Songhai vai coexistir com Mali, e posteriormente o reino de Songhai, na sua empreitada imperialista, vai acabar formando o império e dominando ali Mali. Songhai também vai ser islamizado. Nós temos um poder político de Songhai ligado aí ao islamismo. A organização de Songhai
também era uma organização extremamente complexa. Você tem aí sistema regular de arrecadação de impostos, exército regular, e aí é uma coisa interessante, o exército de Songhai era composto muito por escravos. Tá? É difícil de imaginar como que se tinha o controle sobre isso. Né? Bom, o que vai acontecer é que, principalmente graças ao declínio do comércio, devido à concorrência, aí, inclusive até com os próprios europeus nesse momento, né? Nós já estamos aqui no processo das grandes navegações, o reino de Songhai começa a ter a sua decadência ali a partir do século XV e vindo a se desfazer e ser conquistado ali pelo século XVI. Saindo agora ali dos reinos sudaneses da faixa de Sahel, saindo desses reinos que a gente acabou de ver, a gente tem que falar sobre um outro reino que vai ficar um pouco mais ao sul, ainda na costa, que é o reino de Benin. O reino de Benin, esse que vai ser muito importante. O reino de Benin, ele vai ser organizado pelos povos iorubás. Esse reino de Benin pega ali a região da atual Benin, né? Mas também pega parte da Nigéria, era um reino muito maior. E os reis eram chamados aí de Obás. E o reino de Benin também vai ser um reino muito rico, que vai ficar muito forte graças ao comércio. E aí esse comércio é um tanto quanto importante a gente conversar. E por que é importante a gente falar sobre esse comércio, né? Benin vai ser um reino que vai ficar conhecido e muito rico pela questão do tráfico de escravos. Né? Benin vai ficar aí conhecida como Costa dos Escravos. Um grande número de escravos que foram embarcados aí para o Novo Mundo foram comercializados em Benin. É verdade que quem comercializava os negros africanos como escravos eram outros africanos? Com certeza, isso é verdade. Benin é um caso desses. Agora, a gente tem que pensar que a questão da escravidão, que existia sim na África, né, era completamente diferente no aspecto cultural do que virou a escravidão aí no Novo Mundo, trazendo milhares e milhares de escravos africanos para trabalhar no então Novo Mundo. Tá? Por quê? Porque a escravidão dentro da África, ela era muito parecida com a escravidão que aconteceu na Grécia, que aconteceu em Roma, ou seja, era uma situação social. Né? Você tinha uma situação social que levava um indivíduo a se tornar escravo. Dívidas, guerras, né? Isso vai acontecer na África também. O que acontece é que o europeu transformou essa escravidão num grande negócio, tá? Comprando ali na África de outros africanos, verdade, mas foi o europeu que transformou isso num grande comércio, né, internacional, transatlântico, e transformou a escravidão do negro não mais em uma condição social apenas, mas uma condição étnica. Né? O negro é escravo. Não importa que negro. Né? O negro é escravo. Ao ponto de que discursos, inclusive vinculados à própria igreja, diziam que esse negro não possuía alma. Bom, o modelo familiar em Benin vai ser matriarcal, e daí isso é interessante porque
nós temos um destaque para as mulheres aí no âmbito familiar e na própria sociedade, né? Porque as mulheres de Benin podiam participar da vida religiosa, podiam participar da política, inclusive tornando-se aí uma rainha, né? Uma obá. Né? Você tem um contato diplomático e comercial de Benin com os europeus durante muito tempo, né? Estabelecendo aí comércio de escravos e também outros produtos, e durante um grande período nós temos a ausência de uma submissão de Benin aos europeus. É importante a gente salientar que ali por volta do século XV, o Império, ou melhor dizendo, o Reino de Benin, vai entrar em decadência, vai se fragmentar em pequenos reinos, enfim. Então, a partir do século XV, este reino entra em decadência, porém ele não é subjugado pelos europeus. A gente vai ter Benin sendo subjugado, então, somente no século XIX pelos franceses. Bom, então a presença efetiva dos europeus na África, no que diz respeito a uma questão de conquista, vai se dar ali no período das grandes navegações. E essa história toda tem o seu início com as grandes navegações portuguesas, o chamado périplo africano. Durante, então, esse chamado périplo africano, o que nós temos é Portugal costeando aqui a África com o intuito de se chegar lá nas Índias, né? Então, os portugueses vão costeando aqui a África e conquistando territórios aqui no litoral e formando aí feitorias para comércio. Gente, o que eles faziam? O que é essa feitoria? São entrepostos comerciais. Imagine um pequeno aldeamento com fortificações de defesa, e além de fortificações de defesa, uma hospedagem para os navegadores virem e dormirem, e um grande mercado que vai comprar produtos vindos aí do interior da África e revender esses produtos para os navegadores que estão vindo da Europa, destaque para os navegadores portugueses, né? Então são feitas essas feitorias pelo litoral e vão se extrair diversas riquezas da África, marfim, pimenta, mas o mais lucrativo de todos era o próprio escravo. Nós temos aí então portugueses, brasileiros, franceses, ingleses, holandeses se tornando traficantes de pessoas, traficantes de escravos. Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia, se estima aí cerca de 12 milhões de escravos sendo vendidos. Desses 12 milhões, 5 milhões vieram para o Brasil. Bom, nós vamos ter então diversas rotas de tráfico de escravos africanos. Aqui em vermelho nós temos as rotas, né, que vão abastecer o Oriente e o Mediterrâneo, e também territórios ao norte da África, territórios esses conquistados aí pelos muçulmanos, pelos árabes, tá? Mas o que vai realmente ser lucrativo e o que vai realmente levar à escravidão e ao comércio de escravos a um outro patamar vai ser o comércio via Oceano Atlântico. Nós temos diversas rotas comerciais de escravos que vão abastecer tanto a América do Sul quanto a América Central e a América do Norte. Bom, os escravos, então, no que diz respeito ao Brasil, né, chegavam e eram vendidos aí em mercados
Então eles embarcavam aí em portos brasileiros e nós temos a venda desses escravos em mercados. Tá? E é interessante que os compradores, o que eles faziam? Eles normalmente eles compravam escravos de etnias diferentes. Né? Por quê? Para dificultar qualquer tipo de motim. Essas etnias tinham línguas diferentes, então eles não conseguiam se comunicar, dificultando assim fazer um motim contra o dono do escravo. Então, nesse processo, a gente tem, né, além da escravidão, além da questão das viagens por essas embarcações que eram aí viagens terríveis, muitos morriam durante a viagem. Quando chegavam aqui, muitas famílias eram completamente separadas, né? Às vezes tinha uma família inteira sendo escravizada, chegava aqui, essa família não era vendida toda para um senhor, era vendida para senhores diferentes, devido a essa questão de se evitar possíveis motins. Né? Bom, você tem aí esses africanos trazendo consigo a sua cultura, sua visão de mundo, né? E isso vai ser extremamente importante na formação da nossa cultura, da cultura brasileira. Tanto que se fala na cultura afro-brasileira, porque aqui se criou uma nova cultura, inclusive dos próprios africanos. Né? Porque você vê lá na África uma separação muito grande de etnias rivais que lutavam umas contra as outras. Né? Aqui no Brasil, essas etnias todas vão se misturar, essas etnias africanas, inclusive, vão se misturar dentro aí das senzalas, vão se misturar, claro, com o branco, com o índio, né? A nossa identidade é criada a partir dessa mistura toda, mas o que é interessante é que entre eles há uma mistura também e vai se criar, então, uma cultura afro-brasileira particular aqui no Brasil, porque todas essas etnias se misturando vão se unir, né? Dentro de uma realidade igual, que é a realidade da escravidão, e vão também se unir para lutar contra a escravidão. Beleza, galera? É isso. Um abraço. Né? Viva a África. Respeito a todos os nossos ancestrais africanos. E um grande abraço. A gente se vê em breve. Mais aulinhas em breve. Valeu!